Quanto vale um voto? A nossa reportagem especial de hoje vai denunciar um esquema que pode ter ajudado a reeleger um governador no ano passado. Segundo a polícia, os eleitores eram corrompidos com presentes, dinheiro, favores e facilidades. Tudo em troca de votos para o candidato. Os repórteres Maurício Ferraz e Evandro Siqueira tiveram acesso a tudo isso, planilhas e recibos que revelam o passo a passo desse esquema. Dinheiro para reforma de túmulo. Ainda era dos antigos, entendeu? Aí eu queria fazer de alvenaria. Para fazer óculos. Era para a senhora o óculos? Pro meu sogro. Para festa de formatura. R$ 5.300 para ajudar na formatura. Vocês receberam isso direitinho, né? Recebemos sim. Tudo compra de voto registrado em recibo. E qual a origem desse dinheiro usado na compra de votos? A suspeita é que tenha saído dos cofres públicos. A história começa um pouco antes da Copa do Mundo. Estamos no Amazonas. Para sediar 4 jogos da primeira fase, Manaus ganhou uma arena própria com padrão FIFA. Há 2 dias da abertura da Copa, o coronel Dan Câmara, da Secretaria de Segurança para Grandes Eventos, pede uma contratação emergencial no Centro de Segurança de Manaus. O nome do serviço é estranho: Implementação de Solução Tecnológica de Monitoramento em Tempo Real Móvel. O governador é José Melo, do PROS, e um dos responsáveis pelo projeto da Copa em Manaus é seu irmão, Evandro Melo. Esta é a nota fiscal que foi paga pelo serviço, R$ 1 milhão. Em vez de uma empresa especializada em segurança, aparece uma associação sem fins lucrativos, a Agência Nacional de Segurança e Defesa, presidida por Nair Queiroz Blair. Mas tudo indica que essa agência só existe no papel. A empresa está registrada nesse endereço, 10º andar, sala 1012. O prédio fica em Brasília. Oi, doutora Nair? Nair? Não, não é aqui. Nair Queiroz Blair. Aqui não é a Agência Nacional de Segurança e Defesa? Não, não. Aqui é a Associação Nacional dos Municípios Sede de Usina, Hidrelétrica. Ah, tá. Faz tempo que vocês estão aqui, não? Na administração do prédio, a confirmação: a empresa nunca funcionou aqui. Nair Queiroz Blair, a senhora nunca ouviu falar? Eu que eu conheço todo mundo aqui, viu? Nunca ouvi falar nessa... A senhora tá faz tempo aqui? Tem 5 anos. 5 anos. No registro da empresa existem nomes de uma suposta diretoria. Procuramos algumas dessas pessoas, ninguém sabia de nada. O homem que aparece como conselheiro fiscal, na verdade, é garçom. Acho que me colocaram como laranja disso aí. Eu não tenho nada a ver com isso aí não, cara. E o suplente do Conselho Fiscal está desempregado. Sei de onde eu trabalhava. Antes, os dois trabalhavam no escritório de contabilidade responsável pela abertura da empresa de Nair Blair. Sinceramente, eu já assinei tantas coisas lá, então nunca pensei que ia ser usado para isso. Para abertura de empresas, sem o meu consentimento. Então você assinou sem saber. Exatamente. E esse R$ 1 milhão você nem viu? Quem dera. A dona da empresa que prestou o serviço milionário, Nair Blair, é conhecida na justiça. Em 2009, Nair foi interrogada no Senado por desvio de dinheiro público. A CPI das ONGs investigava outra organização fundada por ela, a Angra Amazônica. A senhora estaria utilizando-se de um laranja. Como pode uma organização de tal fragilidade estrutural receber valores significativos, né? A Angra Amazônica tinha sido contratada pelo Ministério da Cultura em 2007 para organizar 5 eventos no Brasil e no exterior. Mas só uma festa aconteceu de verdade, o Réveillon de Brasília em 2008, com a apresentação de grupos folclóricos do Amazonas. O que espanta é o fato de a organização receber 2,5 milhões. 2.187. Em dezembro passado, Nair foi condenada a devolver ao Ministério da Cultura o valor corrigido, mais de R$ 3 milhões. Até hoje, nenhum centavo foi pago.
No mesmo mês, outro problema com a justiça. Nair foi denunciada por crime eleitoral na campanha à reeleição do governador do Amazonas. A suspeita começou depois que a Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima sobre compra de votos que aconteceria nesse prédio, onde funcionava o comitê da campanha do governador José Mello. 2 dias antes do segundo turno da eleição, 2 agentes da Polícia Federal se infiltraram numa reunião onde aconteceria a distribuição do dinheiro. O encontro era com vários pastores de pequenas igrejas locais. Segundo a polícia, o líder desse grupo se referia a Nair como milionária e dizia que falar com ela era o mesmo que falar com Mello. A movimentação estranha numa sala ao lado chamou a atenção dos policiais infiltrados. Ao entrar na sala, a polícia encontrou Nair. Na bolsa dela, R$ 7.700. Nair foi presa. No carro usado por ela, os policiais apreenderam várias pastas e papéis. E essa seria a contabilidade da compra de votos? Correto. Essa contabilidade ela consiste em documentos, recibos, né, e outros papéis que evidenciam realmente a prática delituosa, né? Nair alegou que o dinheiro que estava na bolsa dela saiu da conta da empresa que prestou o serviço durante a Copa, como você viu no início da reportagem. No extrato bancário da empresa, um único depósito, R$ 1 milhão pagos pelo governo do Amazonas. O saldo anterior era 0. Ou seja, tudo indica que o dinheiro apreendido com Nair para corromper eleitores veio dos cofres públicos. E quem vendeu o voto? Sem se identificar como jornalista, nosso produtor ligou para várias pessoas que aparecem nos recibos e planilhas. Todas confirmaram os pagamentos. Consta aqui que uma confecção de óculos, é isso? De óculos. Isso. É. Foi feito o óculos direitinho? Foi, sim. Eu até agradeço. Neste recibo, R$ 5.300 foram para a comissão de formatura da Faculdade de Odontologia. Falamos com a Alana Fogaça, presidente do grupo que assinou o recibo. Tem um recibo aqui de uma doação que foi feita para a formatura de R$ 5.300, é isso? Aham. O comprovante mostra que eles receberam de Evandro Mello, do comitê do governador José Mello. Era com o doutor Evandro que vocês tratavam? Sim. O dinheiro serviu para quê? Para ajudar na festa? Para que foi? Para pagar o local. Ah, o aluguel do local? Isso. Segundo a Alana, o dinheiro pagou o aluguel deste salão de festas em Manaus. Em troca, os formandos teriam votado no governador. E o pessoal votou no governador? Votamos. Uma semana depois, nova ligação. Quando nos identificamos, a Alana muda a história. Você recebeu esse dinheiro? Não. Não recebeu? Eu vou já... Pode me retornar a sua ligação depois? Ligamos de volta, mas ela não quis gravar a entrevista. Na contabilidade da compra de votos, aparece até reforma de túmulo. Este aqui, por exemplo, foi reformado por R$ 450. O túmulo reformado é do filho de uma senhora que mora neste bairro da periferia de Manaus. Aqui, assinatura da senhora, né? R$ 450 para o túmulo, né? Isso. Tá. Aí que me decidiu. Lá no comitê mesmo? No comitê. E a senhora votou no? Eu votei no Mello, né? Afinal de contas, né, mano? Tem que dar uma vezinha pra ele, né? E eu acho ele um ótimo governo. Para o Ministério Público, não há dúvidas. O Ministério Público entende que realmente houve esse esquema de compra de voto. Eles estavam pedindo votos para o candidato José Mello. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral explica. No aspecto político-eleitoral, pode levar à perda, inclusive, do mandato daquele que foi eleito comprando votos. E no aspecto criminal, pode levar à condenação à prisão de até 4 anos de reclusão. O eleitor que recebe algum bem também está cometendo o mesmo crime de quem compra voto. Para este professor da USP, o problema é antigo. Pelo menos desde a República Velha, você tem uma série de fatos, historiadores indicando que os eleitores, sob influência direta dos caciques ou dos coronéis, etc., acabavam votando em quem era indicado por essas pessoas. Nas planilhas da campanha, o registro de outro crime, o transporte de eleitores para votar. O transporte de eleitor por parte de candidatos, partidos políticos, é crime, e aquele que comete este
Ilícito pode pegar prisão de 4 a 6 anos. A doação ou a contratação de alguém para fazer este transporte do eleitor por parte de um partido de um candidato também é o crime. Por telefone, Augusto Terço, que foi candidato a prefeito de São Sebastião do Atumã, no interior do Amazonas, confirmou. Ele recebeu pelo transporte de mais de 40 pessoas para votar na capital. Os nomes que eu pedi do Dr. Evandro, né? Dr. Evandro é Evandro Melo, irmão do governador José Melo. Todo mundo votou no Zé Melo, né? Com certeza. Por isso que deu aquela diferença lá. O senhor recebeu quanto? 20. Recebeu 20, ficou faltando 10 mil referente ao segundo turno. Positivo. Referente ao transporte de eleitores no segundo turno. Uhum. Foi com o próprio professor Melo, o governador, foi no Comitê Central do Zé Melo. 2 semanas depois, encontramos Augusto Terço no Porto de Manaus. Aí, a conversa foi outra. O senhor recebeu dinheiro para transportar eleitor no dia da eleição para o governador José Melo? Absolutamente não. O senhor sabe que transportar eleitor é crime? Sei disso. Eu fui candidato, eu sei, eu vejo um pouquinho a lei eleitoral. A planilha com registro de pagamento para Augusto Terço no segundo turno não deixa dúvidas. Atendimento de Dr. Evandro e Nair. Para a polícia, Nair admitiu que conhece Evandro Melo e disse que ele era coordenador da Copa, quando a empresa dela foi contratada por R$1 milhão. Depois da prisão no comitê, Nair pagou fiança e agora responde em liberdade. Nós a procuramos no endereço residencial que aparece no registro da empresa. Oi, queria falar com a dona Nair. Na quarta passada, localizamos Nair por telefone. Fantástico? O que é fantástico? Da TV Globo. Ah, mãe, sim, diga do que se trata. A gente está fazendo uma apuração sobre a prisão da senhora do ano passado, feita pela Polícia Federal. E a gente queria falar sobre esse assunto, sobre a compra de votos, sobre aquela contabilidade que foi apreendida. Mas olha, não teve nenhum assunto desse nível assim. Eu acho que não é uma pauta tão relevante. Foi uma coisa casual, não sei assim. Nair ficou de marcar uma entrevista, mas deixou de atender nossas ligações. O coronel Dan Câmara, que pediu a contratação da empresa de Nair para a Copa, também não nos atendeu. A gente queria falar com o senhor Evandro Melo. Procuramos Evandro Melo, que também não quis falar com a nossa equipe. Procurado pelo Fantástico, o governador do estado do Amazonas se pronunciou por nota. Ele afirma que as denúncias que estão sendo apresentadas surgiram durante a campanha eleitoral. Segundo o texto, essas denúncias foram fabricadas pelo adversário Eduardo Braga, que insiste no terceiro turno. O governo disse ainda que confia na justiça eleitoral. Ela saberá julgar os fatos e comprovar que tudo foi uma grande farsa. Também nota o adversário Eduardo Braga, ministro de Minas e Energia do PMDB, diz que soube das denúncias de irregularidades nas eleições do ano passado pelas chamadas televisivas exibidas nos últimos dias e presume que façam parte de processos jurídicos que tramitam na Justiça Eleitoral. Diz também que considera o assunto de interesse público. Foi feito o óculos direitinho? Foi sim, eu até agradeço.